movimento e hoje, 5 de outubro, estamos aqui mais uma vez para levar até si o melhor do entretenimento, o melhor da aprendizagem. Então, obrigada por estarem ali do outro lado. Espero que continuem mesmo. Continuem a seguir as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no TikTok. Continuem a curtir, a partilhar e a comentar muito. Hoje, 5 de outubro, temos um convidado super especial. Na verdade, temos uma edição assim especial pensando em todos vocês. Mas antes de eu pronunciar o nome do nosso convidado, eu quero desde já agradecer a todos os nossos seguidores. Muito obrigada por estarem ali sempre do outro lado, a dar aquela força, a dar aquela garra. E na verdade não podia também deixar de agradecer a esta equipa do Opelau Podcast, que faz de tudo para que você ali do outro lado tenha o melhor do entretenimento, o melhor da aprendizagem. Hoje, como já disse, temos uma edição especial. Hoje nós temos um convidado assim multifacetado, porque posso dizer que faz de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco. E fiquem calmos que eu já vou apresentar o nosso convidado. Continuem a seguir as nossas páginas, correm já, chamem já o vizinho, chamem já a família toda para seguirem assim as nossas páginas do Facebook, que o Opelau também já começou. Hoje temos um convidado especial. Estou a falar do Dr. Altino Ndumba, a quem eu saúdo também já com muito amor e muito carinho. Boa noite, doutor. Boa noite, Célcia. Na verdade, ainda não vou chamá-lo de doutor, vou chamá-lo de senhor, que após a sua apresentação nós vamos decidir se vamos chamá-lo de doutor, porque é alguém muito facetado. Como está o doutor? Olha, graças a Deus, estamos bem e também felizes por ter merecido este convite de toda a equipa do Opelau para estarmos aqui, partilharmos um bocado de conhecimento para continuarmos a gerar este tão desejado e desiderado desenvolvimento. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao melhor sofá da cidade de Ondiva. Este aqui é o melhor sofá. Melhor sofá como este aqui não tem. Olha, já estou com planos de... É tão confortável. De conversar com todos para ver se posso ficar aqui um bocado mais de tempo. É tão confortável, na verdade. É verdade. Eu vou deixar que o doutor faça a sua apresentação, mas que o pessoal ali de casa tenha assim já o conhecimento, né? Que estamos em companhia do doutor Altino Ndumba, que é doutor em teologia, doutor em teologia, mestre em psicopedagogia, se está correto, sim, sacerdote e professor. Mas nós queremos que o doutor faça assim uma apresentação geral para o pessoal de casa. De pouco. Está bem. Obrigado mais uma vez, Chelsea. Também ao Kundi, que está aí do outro lado na técnica, e toda a equipa do Opelau, que faz com que seja possível estarmos ao ar em conexão com a província e o mundo, pelos vários meios de comunicação. Eu sou de nome Altino Jamba Ndumba, nasci no Chiede, agora é o município do Chiede. Certo. No meu tempo era uma parte mais, uma extensão do município de Namakunde. A minha infância toda ela é praticamente na província da Huila e sou, do ponto de vista anagráfico, natural da província da Huila. Sou sacerdote da diocese de Ondiva, formado em teologia e em psicopedagogia. Certo. E também professor do ensino geral há um bom tempo. E agora, nestes anos, professor no Instituto Superior Privado Rei Lujuna, onde também vou exercendo a função de vice-presidente para a área científica. Uau! Portanto, seria assim mais ou menos a minha apresentação. Uma apresentação bem feita. Sim. E nota-se que é mesmo muito multifacetado. Agora podemos chamá-lo de professor, doutora, padre. Também camponês. Também camponês. Certamente hoje teremos conversa Sim. boa, então queremos que você fique ali do outro lado para acompanhar essa nossa boa conversa, que também será cheia de muito aprendizado e muita reflexão. E eu começo já por perguntar ao padre, ao doutor, assim, queremos uma apresentação de forma mais geral, academicamente falando, né?
Academicamente falando, tenho o meu ensino primário na província da Huila, a escola 60, que ainda quando falo dela vejo as imagens daquele edifício. Uau. O segundo nível, se chamava assim, é aqui na nossa escola, hoje comandante Cowboy. Aí fiz até a 9ª classe, depois fui fazer a administração pública, no ensino médio, administração pública, mas como falou mais esse bichinho da vocação sacerdotal, deixei a administração pública e fui para o seminário propedêutico de Omupanda, aqui a alguns 10 quilômetros de Ungiva. Ali fiz o propedêutico e no final do propedêutico fui fazer o curso, o propedêutico que seria o ensino médio hoje. Certo. Fui fazer o ensino superior, o superior de filosofia no Lubango, no seminário Padre Leonardo Sicofinde, e dali saí em 2002, fui à Itália, onde fiz a licenciatura em teologia, voltei para ser ordenado sacerdote, trabalhei alguns anos, depois o meu bispo mandou-me de novo para ir à Espanha, onde fui fazer o mestrado em psicopedagogia e depois o doutoramento em teologia. E de lá vim de Espanha em 2021. Em 2021, naquele período ainda um bocado assim da azáfama da readaptação depois do Covid. Uau. E desde lá para cá, estou cá a trabalhar. Cheguei num tempo assim um bocado particular também, aí nas vésperas da abertura do Instituto Superior Privado Rei Loruna, e desde o princípio estamos ali a dar nosso contributo para darmos um bocado mais de altura àquilo que é o ensino superior, seja na história da nossa província, seja do ponto de vista daquilo que é a nossa região sul, do ponto de vista do ensino universitário. Creio que do ponto de vista acadêmico, estes são assim os dados que posso assim, quero dizer, partilhar, a não ser outro. Vamos, creio, escavando um bocado mais, pouco a pouco, até onde pudermos chegar. Eu fiquei aqui bem curiosa quando o doutor falava no processo de ir à Itália, sim, fazer a teologia. A teologia, sim. Isso foi em 2002. 2002. Foi em 2002. Ali naquele... Creio que serão os primeiros meses. Eu saí em setembro, outubro de 2002. Okay. Estávamos a entrar num período novo como nação, então aquela força toda veio de cima. O bispo mandou-me para ir para lá. Então foi um tempo, eu creio, formidável, porque deu para interagir com várias realidades, né? Vamos numa terra europeia, mas a Europa, querendo ou não, é um centro de várias culturas, e no ambiente universitário vamos encontrando todos os continentes. Okay. E isso ajuda a abrirmos os horizontes e também a sabermos partilhar ciência, mas também percepções diversas do ser humano. Eu creio que isso é o mais importante. Pelo menos creio que, além da dimensão acadêmica, eu creio que o mais importante é saber estar com as diversidades. Isso tem nos forjado, creio, até os dias de hoje. Uau! Sim. Mas se bem consegui perceber, primeiro foi em 2002 que fez Sim. a teologia. Eu fui fazer a teologia de 2002 a 2007. Depois, em 2021, é quando Em 2007 eu regresso, porque tinha que vir ser ordenado aqui. Então fiquei até 2014. Ok. Então em 2014 regressei para fazer doutoramento. Em teologia também? Em teologia. E o processo da psicopedagogia? Sim, quando cheguei fiz primeiro a psicopedagogia. Ok. Enquanto preparava, estava no processo de investigação.
enquanto fazia as minhas investigações do doutoramento, porque tem uma janela de 5 anos, desde o momento em que você faz dissemos, a proposta acadêmica de investigação, a linha de investigação. Então há este tempo de que vamos fazendo a investigação. Então, neste processo, em vez de estar a escrever simplesmente artigos, preferi focar-me na psicopedagogia, muito mais na área de orientação vocacional, Ok. expressão técnica para dizer orientação profissional, ajudar a orientar os demais na escolha de uma profissão. Estamos fora ainda. Portanto, como ia dizendo, né? Então, ao chegar à Espanha, depois de ter apresentado a proposta ou linha de investigação, então tive tempo, dentro do processo investigativo, de fazer este mestrado, que foi sempre também, de certa maneira, este pequeno desejo de poder entender mais muitas situações e de ser também instrumento de ajuda para aqueles
que desejam verdadeiramente formar-se de maneira válida e não simplesmente seguir a caravana. Uau. E então foi nesse contexto em que fizemos o mestrado, terminei em 2018 e os anos que se seguiram, então fui colmatando aquilo que eram as minhas hipóteses de investigação. Mas assim, doutor, desde pequeno sonhava ser padre, fazer teologia, fazer psicopedagogia também? Eu creio que, de certa maneira, não. Mas também nunca esteve distante. Ok. Eu creio que ali aos meus já 13, 12 anos, já... Eu como cresci cá, não é? E às vezes, naquele período, a nossa diocese, a Igreja Católica, estava muito limitada a nível de clero. Ok. E os padres estavam simplesmente 3 padres a nível da diocese. Estava o Dom Fernando Guimarães Quevano, de feliz memória, na missão da Mongua. Estava o padre Valipo na missão do Canautoni. E depois estavam os padres espiritanos no Chulo. Okay. Mas quem atendia esta zona toda era mesmo o Dom Quevano. Estavam também outros recém-ordenados. Estava o padre Xavier, o padre Urbano, mas ainda era muito, muito limitado. E então custava muito ir à igreja. Estávamos aqui em Ogiva, ir à igreja e às vezes ficar muito tempo à espera do sacerdote. O meu pai foi catequista, eu creio que também aprendi muito dele. Uau. Meu pai, de feliz memória. Estava o meu pai, Elias Ndumba, estava a avó Cristina Candume, e estavam outros catequistas. Então eles às vezes revezavam-se em fazer as orações. E imagine você novo, chegava assim, nós começávamos, as orações deviam começar às 9h30, mas naquela coisa de esperar o padre que vinha, chegava-se até quase 11 horas. Uau. E quando eles começavam, quase a terminar, às vezes o padre vinha. Imagina o que era para uma criança. E num mês como este, assim, um outubro quente. Então você ficava, até que um dia eu disse: pai, eu creio que vou ser padre. Uau. Porque não quero que vocês fiquem à espera muito do padre. Uau! Então, mesmo hoje, eu não gosto que a comunidade espere por mim, porque eu creio que esta coisinha me vai sempre tocando, vou recordando como era difícil para uma criança esperar tantas horas pelo padre, que o padre chegasse. Talvez isso foi só um bichinho, mas depois eu esqueci, uma conversazinha daquelas, um desabafo de criança. Não, o pai levou aquilo. Até que depois chegou um tempo em que ele disse: olha, há já um grupo aí para aqueles que têm intenção para terem uma pequena formação, para saber o que se trata isso. Fiquei assim esquecido. Então, terminei a 8ª classe, a 9ª, para ir ao seminário, mas eu disse que não. Me sentia que era muito pequeno. Certo. Eu disse que não, eu creio que ainda não estou pronto. Então, preferi fazer administração pública. Ok. E comecei a fazer administração pública, aprovei. Mas depois, no segundo ano de administração pública, aí pelo meio eu disse: agora creio que já estou pronto. Uau. E assim foi. E até hoje, aquilo devia ser nos anos 90 e alguma coisa. Não tenho bem em mente se foi 96 ou 97, mas neste período de tempo, foi ali que, então, os padres enviaram-nos para o Mupanda, já tínhamos alguém que nos assistia, e dali foi caminhando até hoje. Nota-se pela história do padre, que acabou de contar agora, Sim. que não queria num determinado tempo porque não se sentia tão preparado para ir. Sim. E depois disse que não, agora sim é o momento. Agora sim, sim. Então reflete-nos também lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. É uma questão de nós esperarmos o nosso momento. Eu creio que sim. Creio que está mesmo ligado a este ponto. Não sei se era só isso ou porque eu ainda não me sentia muito consciente do que eu estava
a querer seguir, né? Naquele dia foi assim um desabafo e isso depois só me veio dizer o meu pai mais tarde, porque eu tinha esquecido este promenor. Ok. Quando eu estava prestes a ser já ordenado, numa conversa assim breve com meu pai, ele chamou-me, disse: filho, vem, vamos conversar um bocado. Então ele puxou essa conversa. Eu disse: poxas, o pai não esqueceu aquela conversa. E eu só mais tarde que me recordo que de facto tivemos esta conversa. E até hoje esta conversa sempre também vai, de certa maneira, alimentando sempre o meu percurso e o trabalho que tenho que fazer. Falávamos bem no princípio que também está na Reiluna, assim Sim. está correto. Sim. Qual é a responsabilidade que o doutor tem na Universidade de Reiluna? Como é quase de conhecimento geral, o Instituto Superior Privado do Rio Luna foi aprovado em 2023 pelo Decreto Presidencial 219 e desde este período, muito mais a partir de 2024, eu vou ocupando a responsabilidade da vice-presidência para a área científica. Uau. É uma grande responsabilidade, primeiro porque é uma tarefa que exercemos lá pela primeira vez, primeiro, segundo porque também o Instituto está a começar. Claro. E ao estar a começar, significa que também estamos ainda a forjar a nossa própria personalidade, né? Rei Luna está a construir-se para ter o seu próprio percurso e identidade. E esta identidade é feita através das várias experiências que os vários acadêmicos, que os vários estudantes, que os vários serviços auxiliares que o Instituto vai precisando, vai criando, né, é um período, vamos dizer, dos chamados ajustes e reajustes. Certo. Uns avanços e recuos. Portanto, é uma grande responsabilidade, ao ser uma instituição privada primeiro, tem o escrutínio daquilo que do próprio patrono, não é isso? Certo. Mas também tem o escrutínio daquilo que é o ensino universitário a nível nacional e a nível local. Claro. Sendo a primeira instituição do tipo, é normal que todo o passo é olhado com uma lupa. Então é uma grande responsabilidade, onde os erros podem acontecer, mas que não são também toleráveis. Então tudo isso faz com que o nosso trabalho tenhamos consciência da responsabilidade, mas também dos passos firmes que devemos dar, de tal modo que a ciência, a cientificidade, as metodologias do âmbito universitário sejam obedecidas, mas também que estas metodologias e os processos tenham em conta a realidade local, né? Que respondam também àquilo que são os desafios locais. Portanto, estamos ali, estamos a começar, somos uma criança, mas também com os pés firmes, sabendo o que é aquilo que o ensino superior deve produzir. Então queremos que a Luna produza homens e mulheres capazes de, no mercado do profissionalismo a nível local e nacional, africano e universal, sejam capazes de brilhar com todos os outros espaços de formação. Este é o nosso objetivo, né? Certo. É a nossa ambição. E eu creio que não podia ser menos, né? Fazer com que não sejam um espaço para limar simplesmente pensamentos, mas que seja um espaço para que as pessoas, ao sair, possam de facto fazer percursos válidos e de respostas aos vários fenômenos com que nos vamos deparando. Então, E tem sido assim, doutor? Tem sido assim na instituição? Nota-se que já há um crescimento. Eu, mesmo em diálogo com os meus colegas, também os nossos superiores, temos sempre dito que
não estamos tão bem posicionados para fazermos balanços. Eu creio que o nosso primeiro balanço deve ser feito daqui a 5, 7 anos, quando tivermos pelo menos o primeiro grupo de licenciados fora e vamos ver os impactos. Claro. Porém, ainda assim, não podemos negar que alguns passitos ou algumas coisas que pareçam passos estejam a ser dados. Claro. Como são os casos. Agora vamos começar neste ano letivo que foi aberto na sexta-feira passada, o terceiro ano, vamos ter o segundo ano e vamos ter o primeiro ano. Então, ainda são todos eles períodos de adaptação, porque nunca tivemos um primeiro ano depois de termos um terceiro, claro, nem um segundo. Estamos ali. Mas também digo que estamos a dar passos, porque há grande preocupação de trabalharmos pelo o pessoal docente. Dali que o Instituto já conseguiu alguns importantes protocolos de cooperação com instituições do ensino superior a nível do país, mas também a nível internacional. Uau. Eu creio que tudo isso mostra que o Luguna quer dar passos, sim, e que sejam, de facto, válidos para formar pessoas no âmbito não só licenciaturas, mas já mestrado. Já então, mestrado também. Estamos a falar do mestrado, estes protocolos de cooperação, okay, que algumas instituições do ensino superior ajudaram-nos a criar suas salas, vamos dizer salas, através da nossa instituição, para permitir com que os nossos professores licenciados possam ter, pelo menos, Uau, o grau de mestre. Alguns a estudar internamente, outros já estão a estudar em outras instituições, alguns a fazerem outros tipos de formações. Então, tudo isso é exatamente para dizer que queremos sim que Luguna possa ser um espaço válido para quem queira apostar numa formação também válida. Parece que este ano letivo também há novos cursos, né, doutor? Estamos ali, esperamos que isso seja assim. Estamos à espera ainda de um pronunciamento oficial. Okay. O desejo está assim, estamos a trabalhamos para que se possam reconhecer alguns cursos no ramo da saúde e no ramo da educação, mas, como se diz, agora a bola já não está nas nossas mãos. O ensino superior, o Ministério do Ensino Superior deverá, depois de ter feito as inspeções, os processos de avaliação, se é possível ou não. Então estamos na expectativa. Quando falamos do curso de saúde, vemos que é um curso muito sensível que precisa, na verdade, de muitos materiais. Sim. Será que o Instituto tem esses materiais todos? Olha, neste momento o Instituto tem 3 laboratórios que foram avaliados, foram visitados, exatamente para ver se permitissem a abertura destes cursos. Também o laboratório para a educação, essencialmente o ensino primário, também está ali, além dos outros laboratórios que já estão ali presentes. Também está o próprio projeto da clínica, que também está em andamento, está em construção. Uau. Portanto, eu creio que os instrumentos estão ali. É aquilo que dizemos, de nossa parte, já está o trabalho feito. de casa foi apresentado. Então só depende das autoridades para que considerem válidas, viáveis estes esforços que o Instituto fez. De resto, sabe-se que o caminho se faz fazendo. Não é assim mesmo. De outra maneira, os laboratórios estão ali, equipados, com o melhor que há.
Uau. E então estamos à espera, sim. As nossas salas, todas elas também estão minimamente equipadas, estão climatizadas, têm boa luminosidade. Se está bem, temos os instrumentos tecnológicos para uma aula interativa, híbrida, semipresencial, quer dizer, todos esses instrumentos. Tem Então, tudo. É só querer. É só querer que está tudo ao alcance. Doutor, então nota-se que a expectativa é grande, né? A expectativa é grande, sim, sempre com aquela prudência, mas é grande, sim. E o resto não nos resta senão esperarmos naquilo que depois serão as conclusões dos organismos de tutela. Ok. Doutor, quando olhamos para os estudantes também e para os docentes, né? O que é que o doutor tem a dizer da lá da instituição? Olha, eu fico feliz, muito feliz, seja o empenho que os professores têm dado, porque mostra-se um profissionalismo que vamos sempre aprimorando, melhorando, porque o professor também faz-se com os estudantes. Certamente. Né? Os estudantes vão interrogando, vão pondo reticências, o que vai levando com que os professores continuem a formar-se, seja com a leitura, com a própria o melhorar as próprias habilidades pedagógicas, humanas e não só. E do ponto de vista dos estudantes, também vejo que está a crescer, porque eu já vejo muitos deles a serem convidados em várias atividades, em vários fóruns. Certamente. Eu creio que também isso é normal. Você já sente a falar que é verdade que devemos melhorar, mas não podemos negar que alguma coisa está a ser feita e os estudantes estão sim a melhorar e muito. Eu já vi muitos em várias temáticas, em vários fóruns e de facto Estão mesmo. dão alegria. A título de exemplo, internamente tivemos as jornadas pré-científicas, Ok. que é um trabalho muito interno feito pelos estudantes, os professores, e mostra-se esta vontade. É a primeira, mas mostra-se este desejo dos estudantes superarem-se. Não só eles, mas também todos nós. Certamente. Estamos a aprender com eles, mas também conscientes desta responsabilidade que estamos obrigados a nos antecipar a nós mesmos para podermos corresponder às expectativas dos nossos estudantes. Uau! Doutor, no tempo atual, né, olhamos atualmente, né, no cenário atual, estamos falando de estudantes, né? Tem um período de estudantes que vão entrar agora, nesse novo ano letivo, já temos assim os finalistas, se não estou em erro, estão já no terceiro ano. Sim. Sim, no terceiro ano. O que é que o doutor tem a dizer? Essa nova temporada que vai começar o ano letivo 2025, 2026? Desculpe. Sim, doutor. Obrigado. Eu creio que a expectativa é enorme, porque ao entrarmos já no terceiro ano, começamos também a nível do Instituto com as chamadas especializações. Já depois do chamado tronco comum, os primeiros 2 anos, há alguns estudantes, alguns cursos que têm as áreas de opção, os estudantes vão começar já a seguir, né? Vamos falar, por exemplo, o curso de psicologia, não é? Certo. Que tem 3 linhas mais ou menos de derivação, se podemos assim dizer. Encontramos o perfil de saída, como se suele dizer, né? Para o perfil de saída, temos a psicologia clínica, a psicologia criminal e a psicologia do trabalho. Então, são esses ramos todos que vão fazer com que isso exija um bocado mais, não só dos professores, porque começam a entrar já nas dimensões profissionalizantes. Certo. E práticas. Então, há pouca margem para professores não especializados. Então, isso mostra que vamos agora praticar, né?
como é que ser um psicólogo do trabalho. Uau. Né? E em relação a isso, encontrei muitos estudantes com alguma dificuldade na hora de optar. Okay. A maioria vai escolhendo a psicologia clínica. Eu digo, olha, psicologia do trabalho, psicologia clínica, são dois ramos diferenciados, mas todos eles têm em vista a saúde. Certo. Mas não a saúde diretamente, como é a clínica. Ok. Né? Enquanto que a psicologia clínica vai mais virada pelos âmbitos das fisioterapias, do acompanhamento, da recuperação, das questões propriamente médicas, Certo. né? Enfermidades. A psicologia do trabalho é muito mais, e eu faço essa comparação muito pessoal, está muito mais ligada à superação, o rendimento. Ok. Não é tanto uma enfermidade em si, mas é o rendimento do trabalhador. E eu creio que o facto de não se dar muita importância à psicologia do trabalho vai fazendo com que os nossos trabalhos não sejam tão rentáveis. Porque falta que alguém nos diga, às vezes, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer. Certo. Alguém precisa nos dizer, por que eu não posso produzir mais se eu sou capaz de? Né? Hoje nós sabemos que no mundo do empreendedorismo, das economias, a produtividade está ligada ao conheça-te, não é isso? Certo. Então, a psicologia do trabalho passa a ser para mim uma grande oportunidade para melhorarmos não só nossos ambientes de trabalho, mas também a própria produção. Porque o psicólogo clínico trata simplesmente com, por exemplo, com o paciente. Ok. Mas quem cuida do médico? Tem que ser um psicólogo do trabalho. Quem cuida dos enfermeiros? Hoje, fala-se muito no âmbito da saúde sobre a humanização dos serviços, e não só na saúde. Ok. Uma grande parte dos serviços públicos, as pessoas queixam-se da questão do atendimento. Isso às vezes não está ligado porque a pessoa não é profissional, porque a pessoa não é capaz. Não. É que nós temos outras deficiências do fórum psicológico que precisam ser tratadas, Certo. que precisam ser atendidas. Então eu estou ali, não vou dar conta de ti. Então o que vale não é o clínico, é o psicólogo do trabalho. Uau. Para que me ajude a perceber o que eu tenho que fazer. Quer dizer, ele tem que motivar-me de outra maneira. Eu dou este exemplo, aproveitando, né? Porque muitos dizem, não, mas eu quero fazer psicologia clínica. Mas é que ele tem uma quota. Ok. Há um conjunto de, neste momento, na hora de fazer, confirmar a matrícula e optar, há também aquilo que nós chamamos o número de vagas. Certamente. Se os estudantes que começaram os primeiros 2 anos de psicologia foram, por exemplo, no segundo ano 200, pode ser que para a psicologia clínica sejam só 100. Ok. Para a psicologia do trabalho sejam só 100. Porque isto é mesmo também tendo em vista as próprias oportunidades de trabalho. Porque se a terminarem todos 200 psicólogos clínicos, onde é que vão derivar o trabalho? Então é preciso as chamadas quotas para que o processo acadêmico não crie uma espécie de engarrafamento. Certamente. Então é preciso que haja estes elementos. Portanto, este terceiro ano é desafiante na medida em que vamos entrar nesta nova etapa, que são os cursos de opção. Né? Okay. Tirando a sociologia, que é um curso geral, a sociologia e a contabilidade e finanças. Os outros cursos todos têm opções. Então, cada um vai escolhendo e aqueles poucos que vão fazendo-se adiante, vamos orientando, já que é também nossa área de formação. É verdade. Então, vamos ajudando os estudantes a escolherem bem, para que não tenham que escolher cursos que depois não vão entender. Claramente. Agora, se a pessoa estiver já na saúde, muito bem. Tá certo. Mas na saúde também, mesmo que não siga a clínica,
siga O trabalho, vai acompanhar os colegas, certamente. sendo já um médico, sendo já um enfermeiro, sendo já um outro ramo das ciências e da saúde. Eu, na verdade, pude acompanhar a conferência, não é conferência, a doutora ajuda-me, as pré-científicas, né? As jornadas pré-científicas, na verdade eu pude acompanhar e vi, se não estou em erro, ali os estudantes de Direito no processo de trabalho prático. Na verdade foi algo que, Sim, sinceramente, foi muito bom. é verdade, porque é mesmo ali onde eles vão já tendo este hábito, né? Vão ganhando as técnicas para poder proceder no trabalho ordinário. Certamente. Então, é mesmo para... Vão descobrir, vão fazendo os inquéritos e depois trazem resultados. E assim se avança. Então disse mesmo que a prática faz a perfeição. Nem mais. Nem mais, nem menos. Doutor, agora queremos olhar um pouquinho para o processo, né, sacerdócio, não sei se está correto, Sim. Do doutor e a educação. Como é que tem sido gerir esses dois âmbitos? certamente? Olha, o sacerdócio ele é um tripé. Ok? Em três palavras latinas, que mais ou menos traduzidas em português seria o poder de santificar, o poder de ensinar e o poder de anunciar, de anunciar. Esses três elementos, já está aí o ensinar, o munus, chamamos em latim nesse caso, o munus docente. Ok. Ensinar faz parte de um dos poderes do sacerdócio. Então, quando eu ensino, não entro em contradição com aquilo que é o meu ministério. Pelo contrário, exerço não só no âmbito eclesiástico, mas também no âmbito social, uma das minhas tarefas, que é ensinar. Ensino a palavra de Deus, mas ensino que os homens, tendo ciência, se aproximem da palavra de Deus. É sempre ensinar. Então não há assim uma espécie de usurpação de um poder um do outro, não. Eu também tenho que me santificar quando estou diante dos estudantes, quando estou no processo de ciência, senão não valeria fazer um doutoramento em teologia. Certamente. Então, até porque o ensinar, o ensino em qualquer uma das suas fases, são realidades do ponto de vista da modernidade e tradições vindas do seio da igreja. As primeiras escolas, falo no contexto moderno de entender a educação, são todos processos que nasceram no âmbito das igrejas. Muito bem. Então, só estamos a dar continuidade, né? As primeiras universidades a nível do mundo, sempre moderno, todas elas têm origem eclesiástica. Tanto Coimbra, como Paris, como Bolonha, são todas essas instituições que nascem no âmbito da igreja. Ensino universitário. Certo. Então, só estamos a dar continuidade. A seguir aquilo que já fizeram os grandes doutores, Agostinho, Tomás de Aquino e outros mais. É só uma continuidade. É só uma continuidade. Receber o testemunho. Assim mesmo. Doutor, e como é que tem sido unir a fé, a educação no dia a dia como professor? Não tem sido fácil, certo, mas também tem sido um espaço para exatamente a fé dialogar, não é? Houve alguns anos atrás já algum diálogo começado ou iniciado de maneira mais contundente pelo Papa São João Paulo II, os diálogos Fé e Razão, que depois o Papa Bento XVI também retomou. Ok. Uma coisa que já a teologia vem fazendo praticamente desde a Idade Média, entre a teologia conversando com o pensamento de Aristóteles, de Platão e de Sócrates.
e aquilo que também hoje a teologia faz com as novas correntes de teologia. Ok. Digo, com as novas correntes da filosofia. Certo. Então, nós também, no âmbito universitário, tem sido este espaço de um permanente diálogo entre fé e razão. Mais do que fé e razão, preferiria dizer entre a teologia e as outras ciências, porque elas são todas páreas. Não há uma superior à outra. Ok. Porque eu sou tão técnico nas ciências teológicas como os outros podem ser tão técnicos nas ciências que eles dominem. O importante é que haja este diálogo científico obedecendo às metodologias científicas. Certo. Então, neste ponto de vista, tem sido fácil, mas não tem, porque o âmbito das ciências e da universidade, universo, muitos encontros, né? Encontramos várias mentalidades, né? Encontramos os agnósticos, encontramos os ateus, encontramos os crentes que creem em alguma coisa e encontramos aqueles que, crendo, ainda estão peripatando, não é isso? Buscando. Certo. Então é sempre um processo belo porque nos obriga a justificarmos a razão da nossa fé, como diz São Pedro, né? Para darmos razão da nossa fé, do porquê eu creio, sem necessidade de fazer tanto espetáculo, mas usando a linguagem da ciência. Então tem sido desafiador, mas também belo, porque vamos crescendo. Né? Porque a ciência teológica não é só uma questão que termina na razão, mas deve ser acompanhada e harmonizada ao testemunho. E estes são os grandes desafios, né? Certo. Então vamos encontrando tantos tapetes que há que saber sempre equilibrar os ambientes. Mas, doutor, assim, vê-se livre falar sobre Deus dentro de uma instituição? Para o doutor é uma coisa normal? Porque nós sabemos que há países que, sinceramente, falar sobre Deus Sim. em uma determinada turma há problemas. Sim. Doutor, vê-se livre falar sobre Deus? Olha, o nosso âmbito, prefiro dizer assim, o nosso âmbito africano, eu creio que é mais tolerante. Okay. Em relação àquilo que é hoje o âmbito europeu, que vamos conhecendo um bocado mais, né? Ambientes como a França tem um bocado mais de dificuldades hoje, a Alemanha ainda já está assim, os próprios países latinos, a Espanha, a Itália, Portugal, há esta deficiência, mas exatamente esta deficiência também está ligada ao próprio desconhecimento. Também porque as narrativas vão sendo tão agressivas que no mundo onde parece estarmos a querer cultivar as chamadas liberdade de expressão, não se nota. Porque eu se vou a um centro universitário falar da minha ciência teológica e você vai espezinhando o meu conhecimento, estás a coartar, não é isso? Aquilo que seria o meu direito de expressão. Claro. Mas você diz, não, liberdade de expressão. Então, quando eu falo do meu Deus, da minha ciência teológica, você vai limitando os meus espaços. É engraçado que tanto Aristóteles como Sócrates ou Platão, mesmo não crendo, têm grandes fundamentos que não ofuscam a fé, pelo contrário, a elevam. Nós falamos, por exemplo, hoje de grandes virtudes, né? A nível da igreja, nós falamos de virtudes, não é isso? Certo. Destas virtudes, só 3 são especificamente teológicas, enquanto que as 4, como a ciência, são todas elas do âmbito filosófico. Ok. Quer dizer, não é nada muito fácil, né? Certo. Mas, como pessoa de ciência, eu até entendo. O que significa que nós, os teólogos, temos uma função mais. Porque o objetivo da ciência racional, que é a teologia, não é convencer as pessoas. É fazer com que elas, de facto, deem espaço para dialogar com esta ciência.
Mas só que há aquele âmbito da própria ciência que, como tem medo de sentir-se tocada e autorresponsabilizado, digo, porque a ciência teológica é isso que faz, né? Certo. Te obriga a você a ter autoconsciência das tuas ações. E às vezes no mundo assim, ficticiamente liberal, não é isso? Queremos excluir isso, porque isso nos apela a alguma autorresponsabilidade, onde tenho que ter o sentido da culpa, Claro. do mal, da irresponsabilidade. Eu hoje não tolero isso. O meu mundo de hoje não tolera. Certamente. Mas é que quando menos eu der espaço a estes elementos, mas eu vou desfazendo este mundo, mas eu vou pervertendo este mundo que eu quero tão bom, tão livre, tão harmonioso, mas as minhas atitudes me desresponsabilizam. E quando tornamos o mundo irresponsável, porque o que conta é a minha liberdade, não importa o como ou onde eu o exerça, este mundo é um caos. Então não valeriam nem as constituições dos Estados, Certo. nem as leis das empresas, nem as várias regras deontológicas, né, que podemos ter. E o que acontece? É um caos. As empresas, as famílias, as sociedades passam a ser espaços de disputas sem regras. Faltamos ao respeito a todo mundo. E como podemos criar um mundo harmonioso e livre de facto? Não tem. Então, eu ainda assim creio que é muito importante a teologia, ainda que eu reconheça que não é fácil, em qualquer âmbito das ciências, falar sobre ela ou numa sala. Eu falo de ética, sou professor de ética, Uau. sou professor de latim, então falo destes elementos. E ao falar destes elementos, eu quando falo de que tudo aquilo que eu tenho que fazer tem que ser bom, belo e verdadeiro. São os 3 pilares. Isto é fé. Mas também a antropologia humana é um campo de diálogo. E isso vale na academia, vale na empresa, vale na família, vale na sociedade. O doutor leva esses 3 pilares todos os dias. Todos os dias há que levá-los, senão que sociedade? O doutor falava no princípio que, se eu bem me recordo, que primeiro fez o sacerdócio, né? Depois é que fez a psicopedagogia. Sim. O doutor vê que é uma grande importância da formação intelectual, já tendo a religiosa? Eu creio que, de certa maneira, sim e não. Porque antes de eu ser sacerdote, eu fiz filosofia. Ok. E é obrigatório fazer filosofia. E na filosofia temos a teodiceia. A teodiceia seria a ciência filosófica que se preocupa da razão sobre o princípio primário. Ou seja, eu uso a expressão princípio primário, ou primeiro, a origem de todas as coisas, o fim delas, sem necessidade de ter que dar a este princípio o nome de Deus. Mesmo aqueles que negam a existência de Deus, não é? Também falam de algum princípio, né? De alguma maneira nós temos que dar a origem das coisas. Chame o nome que você puder, um chama razão, a mãe ciência, a mãe sapiência ou a mãe sabedoria. Certo. Outros chamam isso motor imóvel, chamam isso apeiron, chamam isso água, como fizeram os filósofos naturalistas. É preciso partir dali. Porque estes elementos cozinham a teologia. Porque a teologia já é a ciência do princípio e do fim. Mas se eu não tenho uma largura racional, então fica muito difícil. Portanto, é importante sim. E uma boa teologia, um bom sacerdócio, deve estar assente sobre uma boa
filosofia. Ok. Sem termos uma filosofia, é um perigo até interpretarmos as ciências teológicas ou as ciências bíblicas, porque ficamos numa espécie de um biblicismo e às vezes acabamos por fazer mal às pessoas, porque as orientamos mal, as condicionamos, as guiamos como se fossem realidades que só estão a ir assim. Não, você tem que fazer-se perguntas. Temos que perguntar a Deus como fez, por exemplo, Gedeão. Não é isso? Certo. Este grande juiz. Eu gosto muito desse juiz. E eu convido aqueles que também gostam de ler as ciências, né? Leiam o livro dos Juízes. Vão encontrar aí este juiz, no tempo em que Israel ainda não tinha nem reis, nem outras autoridades. Ok. Eram os juízes que governavam. E Gedeão, antes de chegar a esta missão, fez tantos interrogatórios a Deus que é mesmo de tirar o chapéu. Porque é preciso justificar alguma coisa. Não basta dizer eu creio e depois. Então, de certa maneira, é importante não separar a teologia da filosofia. Então, o âmbito da razão está ali. Tem que acasalar com estes elementos para ajudar-nos a defendermos bem a teologia, né? Como diziam os latinos, né? A filosofia é serva da teologia, ou seja, está ao serviço. Ok. É o raciocínio, eu me faço os porquês, porque quero chegar à origem das coisas, para onde elas vão. Uau. Se eu não fizer essa pergunta, não basta dizer que não, o meu princípio é Deus e o meu fim é Deus. É muito pobre. É necessário ter uma base. Claro, o que te leva a dizer isto? Certamente. Então, este é o processo da racionalização da fé. Buscar o porquê das O coisas. porquê das coisas. Obrigado, Célia. E este porquê das coisas é que não nos torna nem consciente de tudo, porque vamos continuar a buscar com humildade, mas pelo menos vamos dando espaço e sabemos que aí onde não soubemos, paramos. Aprendemos. Porque nós aprendemos sempre com todos. Não só com aqueles que creem, mas também com aqueles que não creem. Porque eu tenho que dialogar com ele. Eu tenho que ter uma base. Certamente. Não é porque o outro não crê ou crê diferente que eu coloco uma barreira. Não. Temos que buscar maneiras de diálogo. Não. Ainda que for um simples bom dia, que tal estás? Não é isso? E já está. O que não está bom, e a sociedade vai nos ensinando isso, é a indiferença. Uau. É o mais triste. O que mais empobrece-nos. Quando mais eu me torno indiferente com alguém porque se calhar não vou com ele, ou porque não temos as mesmas inclinações, eu me empobreço. Porque eu me rodeio daquilo que eu já conheço. Certamente. Aqueles que eu já sei. Então, onde está o novo? Caímos na chamada zona de conforto. Ok. E a zona de conforto nos empobrece. Então, quando os outros dizem, saia da tua zona de conforto, é isso. Com todo o cuidado, com toda a humildade, mas não deixarmos que a indiferença nos empobreça, né? Certamente. Vamos buscar aquilo que há de positivo nos demais, naqueles que não pensam como eu, para que eu cresça, para que eu tenha melhores políticas de estar com os outros. De outra maneira, não tem como. Já que o doutor tocou nesse assunto de sair da zona de conforto, acha que acaba sendo algo positivo, né? De certa forma, sair da nossa zona de conforto, porque nós sabemos que há tanta gente que tem medo de sair da sua zona de conforto, né? Com medo de não dar certo, Sim. de dar muito errado, na verdade. E o doutor? E aí eu sempre vou assim já buscar a muleta da psicopedagogia, né? Certo. Muitas vezes, o estarmos condicionados à nossa zona de conforto, às vezes é já resultado de muitas decepções, que também acabam por ser uma enfermidade, porque eu tenho medo de arriscar, porque eu tenho uma ferida não curada. Ok. Porque eu esqueço que a existência é feita de experiências, mas também da consciência de que nem todas as experiências serão aquilo que eu de facto
tenho expectativa ou projetei. Mas isso não me deve inibir de continuar. Porque a vida, dizem que os vitoriosos são os que persistem. Certamente. Quem chega pelo meio e desiste, nunca vai perceber o final. Então, nós, é verdade que sair da zona de conforto não significa arriscar-se de maneira ingênua, né? É dar passos, mas pelo menos ter um mínimo de informação possível para que os nossos passos não sejam nem tão inocentes, nem também tão calculados que depois acabam por chegar a lado nenhum. Certamente. Então é importante, sim, não nos bastarmos e continuarmos. E o campo da fé é rico por causa disto. Deus não aceita que nos acomodemos. E o exemplo disso é uma parábola que Jesus conta, não é? Da distribuição dos talentos. A este foi dado 10, a outro 5 e a outro 1. Os outros foram multiplicando, foram trabalhando. Certamente. Não se bastaram da sua zona de conforto. Mas aquele que teve um talento acomodou-se. Como sei que Deus cobra muito, até lá onde ele não semeou, é melhor que eu procure uma lata ou uma garrafa, ponha a moeda e a enterre. Quando ele vier, a devolvo. Isto não. A fé diz que não é assim. Então, é por isso que estamos sempre neste campo do crescimento na fé, com a humildade que se quer, não é isso? Sim. E estarmos sempre atentos um bocado a tudo para aprendermos. Para saber que não, afinal, devo continuar a aprender com os demais, com todos, com os nossos superiores, com os nossos pares e com aqueles que devemos ensinar. Temos que estar atentos, porque também aprendemos com aqueles que ensinamos. Uau. Aí de mim, se eu estiver na sala de aulas, por exemplo, Sim. e pensar que eu sei tudo. Ali sei que não sei mesmo nada. Então, é sempre um ambiente arriscado, mas, como diz o ditado português, quem não arrisca, não petisca. assim, para petiscar às vezes há que dar um passo mais além da nossa varanda. Certo. Mas sempre com as cautelas necessárias. O importante é não pararmos e não ter medo das caídas, porque elas nos fazem crescer sempre. Nos fazem crescer sempre. Então, só uma curiosidade, né? Quando olhamos para aquilo que são cautelas e os medos, normalmente são coisas diferentes. Sim. Porque vemos que a cautela talvez é aquele passo que nós não queremos dar agora, porque talvez não vai dar certo, mas o medo acaba nos privando de certa forma de fazer qualquer outra coisa. Sim. Será que esse processo de medo e cautela o doutor sentiu quando fazia sacerdócio, a psicopedagogia? Ou foi tudo natural, fluiu e o doutor deixou que acontecesse? Eu creio que a cautela, o medo também, mas não tanto aquele medo assim covarde, entre parênteses, não é isso? Sim. É um medo que eu prefiro até, mais do que a palavra medo, eu creio que cai mais aí no temor, né? No temor de falhar, e isto ainda nos acompanha até hoje. Nunca é um absoluto, porque é um caminho que se faz todos os dias. A nossa vida sacerdotal é posta à prova todos os dias e todas as horas. Portanto, há que confiar sempre na oração e ser sempre humilde. Senhor, aumenta a minha fé. Amém. Isso recorda um texto que lemos no Evangelho deste domingo de hoje, de São Lucas, em que, num momento, os discípulos dizem a Jesus: aumenta a nossa fé. E ele responde: se tivesses fé como esta moreira, dirias a ela que se arranque dali e vá plantar-se no mar. Só. Então, exatamente porque a nossa fé é pequena e nós somos humanos, somos frágeis, nunca temos as certezas absolutas. O nosso caminho requer sempre humildade e continuar, ir dando passos, confiando sempre em Deus, porque Ele vai pondo as pessoas. Não é? Não é um Deus fictício que não se deixa encontrar, que não dialoga, mas é com as pessoas. Pode ser este encontro aqui com a Célcia,
O Senhor vai falando também para mim. Amém. Mas isso é preciso ter este temor, né? De saber escutar, que afinal aprendemos sempre e nunca temos a certeza absoluta. Então, neste meu processo também, e até hoje, vamos indo pouco a pouco com esta cautela, pedindo àqueles que já nos antecederam, lendo aqueles que já brilham, para andarmos da melhor maneira possível, né? Aprendemos dos homens de fé, Certo. mas também escutamos aqueles que não têm fé, para que a nossa fé não fique a pairar sobre as águas, mas esteja em terra firme. E ali darmos os passos para Jesus. Claramente, a conversa está muito, muito boa, mas também queremos agradecer a vocês que estão ali do outro lado, a seguirem a nossa página do Facebook, o Pelau Podcast. Muito obrigada. Espero que estejam a gostar desta boa conversa com o Dr. Nunda, se está correto. Numba? Numba? Ndumba? Ndumba. Sim. Sim, o Dr. Numba, que é... Pode dizer Altino, fica mais fácil. O Dr. Altino Jamba Ndumba, se está Obrigado. correto. Agora já foi checkmate. Foi checkmate. Que é doutor em teologia, licenciado, não, mestre em psicopedagogia, é sacerdote e também professor. E olhando já nesta questão da educação, doutor, eu queria perguntar, será que o que é que falta, né, para que a educação seja mais humanizada e mais integrada? Há alguma coisa que falta? A tua pergunta é tão ampla, tão transversal, que não é fácil respondê-la, né? Porque corremos sempre o risco de deixar algo de lado, né? Ou então até fazer uma tautologia, como repetição, né? Certo. A educação, e eu creio que talvez seria, com toda a humildade, a resposta mais clara que eu poderia assim dar. A educação se alimenta com a educação. Ok. E, querendo ou não, o berço é sempre básico. Eu creio que devemos continuar a apostar, sim, na educação, formando também as famílias. Formar famílias significa cuidar da juventude. Okay. Porque é a juventude que vai criar as novas famílias do amanhã. Se nós não cuidarmos hoje da juventude, as famílias de amanhã viverão no mesmo caos que a juventude de hoje pode se encontrar. Então, a educação, portanto, é chamada a fazer um trabalho holístico, um trabalho multidirecional, né? Trabalharmos, sim, com aqueles que devem ocupar-se da educação, e isso é fundamental. Cuidarmos deles, e aqui vou na importância da psicologia do trabalho. Certo. Cuidar dos professores, é preciso cuidar dos educadores, potenciá-los não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista humano e do ponto de vista material. Certamente. E quando falo do ponto de vista humano, é a própria educação moral, a própria ética, os próprios valores, sejam estes patrióticos, sejam esses tradicionais, sejam esses culturais tradicionais. Mas é preciso que estejamos educados deste ponto de vista de cultura, de valores próprios. É preciso que cuidemos da intelectualidade dos professores. O que é que nós ensinamos a eles e quais são os critérios para avaliá-los. Ok. Não se deveria, num contexto ou outro, admitir uma pessoa que está a fazer um curso de educação a copiar, por exemplo. Já devia ser o primeiro ponto. É mesmo gravíssimo. Imagina um futuro professor que é um aluno que já copia hoje, não é isso? Certo. Ou vive da cábula, ou vive aliciando os seus formadores, ou vive aliciando os seus colegas. Não se prepara humanamente. Certo. E também do ponto de vista material. Eu, quando falo do ponto de vista material, falo que é preciso que os professores, os educadores, aqueles que cuidam da saúde, sejam bem cuidados financeiramente, materialmente. Sem esses elementos, nós vamos continuar a fazer o que quisermos. Certamente. Mas a educação
nunca vai dar o passo que precisa. O professor não pode ser um mendigo. E eu não digo já que tenha um salário astronômico. Não precisa. Ele deve ter espaços. Espaços em que ele, de facto, valha. Porque se você pagar um professor muito bem, aquela mamã que tem lhe vendido a fuba, o carvão, o peixe e o sal, vai continuar a aumentar o preço também. O preço. Você pode manter aquilo que você lhe paga, mas abra-lhe oportunidades. Diga-lhe que, olha, eu vou te dar 5.000 kwanzas, dou um exemplo só, né? Sim. Dou-lhe 5.000 kwanzas mensais, mas você pode ir ao banco, pedir um crédito e nos teus 5.000 kwanzas, se calhar vais perder simplesmente 20 cêntimos. Você vai ter condições para ter a tua habitação, para teres água, para teres luz, para teres transporte, para teres o básico, é o que chamamos necessidades básicas, né? É engraçado que nós, para necessidade, quando falamos bens de primeira necessidade, colocamos o arroz, a fuba, o óleo, o sal e esquecemos a comunicação, o transporte, a água, a luz. Isto tudo são bens básicos. Certo. Está a ver? Aquilo que sobraria seria, eu este ano letivo, as minhas férias, vou passar no Namibe, no resort, vou conhecer Cabinda, vou conhecer Luanda, vou conhecer um pedaço de Angola, vou ao Namakunde. Mas um professor nosso não pode pensar assim. Até porque esse assunto é bem delicado, doutor. É muito delicado. E eu falo isso com muita seriedade. Certo. Porque às vezes pensamos que tudo se resolve com o salário. Não. O salário só cria ainda mais inflação. O professor ou os profissionais precisam de bens de primeira necessidade. Aqueles que ele não sinta diretamente no final do mês. Aquele que não me obriga a ficar na fila do multicaixa. Estes elementos bem cuidados, vamos cuidar da educação. Não precisa muito. E isso implicaria o quê? As próprias políticas com aqueles privados ou públicos que têm responsabilidades nestas áreas. Certamente. Vamos dizer, aqueles que cuidam, por exemplo, de bancos, os bancários. Aqueles que estão nos vários tipos de comércio, seja este a construção, seja essa a imobiliária, seja esta, os próprios protocolos que devem ser feitos. Não é o professor. Certo. Não é o professor que faz isso. Não é o profissional. São as várias políticas sociais que podem ser feitas e ajudariam muito para que tenhamos uma educação que eduque bons cidadãos. Sim. E os cidadãos farão uma nação boa para se viver. E todos virão, porque nós temos tudo isso. Até porque sabemos que a juventude é a força motriz da sociedade. Assim mesmo. Então é necessário que tenhamos uma juventude. A juventude, nós temos que apostar nela. Não podemos deixar de parte. Mas há uma curiosidade, doutor, porque sabemos que hoje em dia a própria juventude é que acaba dizendo que já não vê tanta necessidade no que se refere à educação. Não quer estudar. Sim. Porque vemos que não. Talvez vai atrasar até um pouquinho, porque a necessidade agora é ter dinheiro. O que é que o doutor tem a dizer acerca disso? De facto, eu ainda creio que o segredo do sucesso é mesmo a educação. Talvez a educação fica muito pouco, mas a formação, né? E isso é o que vamos vendo com os países desenvolvidos. Sempre apostaram na educação, apostaram na juventude, e a nossa juventude tem mesmo que estudar. Tem que formar-se, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista científico, ou do ponto de vista tecnológico. Porque às vezes precisamos também da própria educação, de podermos usar da melhor maneira as TICs. Certo. As tecnologias também, as pessoas educam-se. Porque senão caímos nos traumas. Não é isso? Você imagina que é normal. Eu não sei se eu gosto de escutar os programas nacionais. Gosto de ver, e às vezes digo isso aos nossos estudantes, né? Digo aos meus estudantes. Tens que escutar noticiário.
tens que ver televisão, telejornal, vejam os programas, né? Então, não é normal quando você, de um tempo a outro, passa uma notícia dizendo que, olha, amigos matam-se por causa de 50 kwanzas ou por causa de um chip. Tá vendo? O chip, é o chip. Sim. Quer dizer, nenhum deles tem telefone, mas estão a matar-se por causa Do chip. do chip. Ou de um escutador. Essas coisas podem parecer tão assim pequenas, mas isso é sério. São as próprias enfermidades do uso das TICs. Mas também, doutor, vai ser de certa forma o que é que os jovens têm em mente, né? Porque nós sabemos que nós damos aquilo que nós temos. Sim. O que nós temos em mente é que nós vamos dar aos outros. Se na nossa cabeça tem mediocridade, não tem tanta coisa, é isso que nós vamos oferecer. Sim. Então há uma necessidade grande de termos mais conhecimento, sabermos mais, para podermos oferecer mais também. Sim, a Cércia tem muita razão nisso. Nós precisamos, é ali onde sempre vou recalcando, né? A questão da formação, a Certo. educação. Para termos emprego, temos que nos formar. E a juventude tem mesmo que se formar. Porque se ela não se forma, são outros que virão ter que fazer estes trabalhos. Certo. Então, não importa quanto tempo, nós temos que nos formar ali. Porque se não nos formamos, as janelas de oportunidades se estreitam, não é? Sim. Se estreitam porque vão pedir-me um certo tipo de qualificação, um certo tipo de experiência. E aqui não falamos só a formação universitária, é mesmo a formação, a formação profissional. Olha, eu me recordo quando eu era jovem, Sim, doutor. não sou muito velho assim, quando eu era mais jovem, assim como o Kundi, não haviam muitos cursos, ainda que forem temporários. Hoje você vê quase em todos os cantos, mensalmente, há cursos. Certo. Podem fazer estes cursos. Há cursos, há vários cursos. É que nós queremos fazer as coisas, não queremos investir. É. Os cursos estão tão baratos que você pode ter este curso. Mas às vezes vamos dizendo que não, o jovem às vezes não tem valores para formar-se. Pode ser que seja. Mas, e depois você vê o tênis que ele coloca, a calça que ele coloca, a t-shirt que ele utiliza, né? E depois você vê o telefone que está na mão dele. Quer dizer, não tenho. É que não fazemos. Parece que é uma coisa assim muito ligeira. Isso é muito sério que estou a dizer. Eu, pelo menos assim, creio. Sim. Então, espero que não esteja assim, simplesmente. Mas é que nós queremos tudo rápido, como estavas a dizer. Esquecemos que o rápido também dura menos. Certamente. Nós precisamos de nos formar. E a formação precisa sacrifícios. Porque ela precisa regras. É verdade que hoje estamos ali, há vários sistemas de aprendizagem. Pode ser autodidata, mas não basta. Porque a própria sociedade vai exigir de ti alguns instrumentos qualificadores. Qualifica-te então nisso. Está bem, tem a tua formação nos vários âmbitos, não é isso? Sim. Mas qualifica, dá uma qualificação a estes teus saberes, né? É. De outra maneira, esta própria sociedade não vai conseguir enquadrar-te, porque não tem nada que valida o conhecimento que você adquiriu no teu autodidatismo. Certamente. É importante, sim, mas existe um conjunto de padrões, porque se eu for simplesmente autodidata, e depois já não vou respeitar a hierarquia da minha autoridade, Certo. nem na empresa, nem em qualquer instituição, porque não tenho educação que me qualifica a estes padrões de estar ético-moral. Então, o correr simplesmente ao querer ter é o que vai levar a estas desavenças. Você imagina, o jovem se esforça, consegue a sua motorizada e está na via, não é isso? Está a fazer o seu trabalho de táxi. Mas é mesmo ali onde outro vem assaltá-lo porque quer ter rápido uma moto. Esqueceu que o outro tem um sacrifício. Fez uma planificação, né? Planificação, planejamento.
Essa palavra agora entre o português e o brasiliano está tudo muito complicado, né? É Os brasileiros dizem planejamento, né? Planejamento, sim, Yeah. nós é planeamento. Mas nós dizemos planeamento. Certo. É isso. Então, o outro fez um planeamento para fazer um trabalho, chegar a uma qualificação e ter um empreendimento. É. Isto é empreender. Você do nada desfaz a vida do outro. Ao buscar este rápido é que vai levar com que o índice de criminalidade também vá crescendo, não é isso? Sim. Porque queremos tudo o rápido. Não. Eu creio que ainda precisamos de uma sociedade madura e esta só se constrói com jovens maduros. E os jovens maduros são aqueles que se formam do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional. Muito bom. Doutor, temos aqui algumas mensagens da nossa página do Facebook. Tem um pessoal que está a acompanhar e a deixar mensagens de apreço, de carinho para o doutor. E eu passo já a ler, porque temos aqui a mensagem do Justo Fernando. Ele que diz parabéns, professor doutor Altino Jamba. Uma excelente fonte de inspiração, uma nova geração de académicos no ensino superior. Receba um grande abraço a partir do Brasil. Obrigado, Justo. Estamos juntos. Muita força aí. Temos mais outra mensagem do Paulo Július. Diz, grande professor, tenho a honra de ser seu produto. Será que o professor ainda lembra dos seus estudantes? Olha, assim um outro. Mas este como é? Quem é? O Paulo Júlio Camutena. Eu creio que o nome não me é muito estranho. Não sei se é no curso de Direito ou Gestão, mas ainda assim agradeço Paulo pelo sinal e vamos fazendo o melhor possível. Temos ainda mais, temos a mensagem do João Dumba, pelo nome parece próximo. Muito próximo. Ele diz, sim, irmão que sempre será fonte de inspiração. Oh, lá, lá. Temos também a mensagem do Irene Nambalo. Claramente, vem falar da apresentadora, né? Diz que felicita a apresentadora, está em altura, tem futuro, os meus parabéns. Muito obrigada, deputado. Temos também a mensagem do Dr. Ivo, ele que diz, pessoa fina, que na carreira de ser e na maneira de tratar os estudantes, os assuntos, é sempre de bom gosto ouvi-lo falar. Obrigado, professor Topanda. Temos mais e obrigada a todos vocês por estarem ali do outro lado a mandarem essas mensagens. Nós temos o prazer de ler aqui no nosso programa, no nosso podcast. E temos a mensagem carinhosa do meu colega, a quem também já mando assim um coração, Agnaldo Ungulana. Ele diz que aproveita a saudar a toda a equipa do Apelar Podcast, especialmente a sua colega apresentadora fantástica, Célcia, e agradece também ao padre por esta aula. Na verdade, é uma aula que estamos a ter aqui. É muito aprendizado, não é, doutor? Estamos a partilhar. Eu acredito que quem está a assistir está a aprender muito. Oxalá, esperamos que sim. Porque é, na verdade, mesmo uma aula. Vamos tentando. Não, claro. Esperamos que assim seja. Vindo de uma pessoa muito estamos a fazê-lo de coração e porque sabemos o que o Apelau é, do ponto de vista do conhecimento, mas também da juventude. Portanto, os promotores, os deputados que estão ligados ao Apelau, olha, é só dizer para continuar este trabalho, não vos canseis, sei que há muitos desafios e não é sempre fácil, mas só quem arrisca, como se diz, petisca. Então, vocês estão a fazer isso, estão a elevar aquilo que é o conhecimento a nível da província, mas também a nível do país, porque afinal o Apelau chega muito longe. Muito, então, na verdade. Força, muita coragem, todo esse trabalho. E porque aqui no Apelau o nosso lema é que a partilha de conhecimento gera desenvolvimento, então não tem como. Ainda temos mais mensagens, doutor. Okay. Temos a mensagem do Lucas Vences, que diz a fé deve vir acompanhada de confiança total em Deus. Temos novamente a mensagem do Genito Chumbé. Ele diz, meu professor do latim, ética e deontologia profissional. Tem o meu respeito, muito humilde. Obrigado, Genito. Estou a ver quem é. Temos a mensagem do Dr. Mimo, ele que diz, Padre Altino, um ser de fé e de conhecimento inesgotável, de quem tenho muito apreço. Agradeço sempre pelos conselhos, partilha de conhecimento e jornadas de trabalho ao pé
ao Padre Altino, certo? Ao Padre Altino e carismático e muito extinta apresentador, um grande, forte abraço. Tem mais a Obrigado, mensagem professor Mimo, vice-professor. Temos mais mensagens. Temos a mensagem do Caena dos Santos, que diz: felicito o meu amigo Padre Jamba por esta grande aula magna. Vossa presença fez nobre ao nosso programa. Kenny, estou a te ver aí, muita força, bom rapaz, um grande irmão. Um grande abraço para ti também. Doutor, estamos na verdade bem na reta final do nosso Opelá Podcast e acredito que tivemos uma conversa super boa. Eu queria que o doutor, de certa forma, desse assim as últimas considerações para o pessoal que está lá do outro lado a nos assistir. Olha, primeiro agradecer o convite que o Opelá fez-nos para estarmos aqui hoje a partilhar neste dia 5 de outubro, um dia também não fácil, tanto para aquilo que é a Rádio Nacional de Angola, certo, a quem felicitamos, mas também o Dia do Educador. Então, tudo muito ligado. Agradecer a Célcia Dias. Obrigada, doutor. Por esta presença e por este diálogo também que guiou com muita sabedoria e destreza. Ao Conde, a Elida Técnica, que também permitiu estarmos a interagir com os vários podcastianos, se me permitem fundar este neologismo. Já ficou, doutor. Do Opelá. E a todos aqueles que nos acompanharam, uma palavra de apreço especial aos promotores, aos excelentíssimos deputados que têm feito este trabalho muito grande, de maneira especial o deputado Nambalo, por tudo aquilo que tem feito para que o Opelá dê os passos que tem dado até aqui e desejar que continuemos sim a partilhar conhecimento e este conhecimento torne-nos capazes de respondermos àquilo que são os vários fenômenos da nossa própria sociedade e ao respondê-los criem este desenvolvimento que tanto almejamos para que sejamos também todos felizes. Então, muito obrigado. Já sabem, estamos sempre aqui, sempre que for necessário e pudermos estar presentes, será sempre um prazer. Porque aqui viemos não só para dizer alguma coisa, mas também aprendemos a estar com os outros. Então, muito obrigado por nos permitirem estar convosco. Obrigada a nós, doutor, pela presença, mas eu não queria que o doutor fosse sem falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Sabemos que estamos em outubro, hoje é dia 5, assim, pequenas palavrinhas sobre o Outubro Rosa. Nós, no Outubro Rosa, essencialmente são as questões viradas ao cancro, não é certo. Isso? Ao cancro da mama, cancro mamário, e tem sido uma das grandes enfermidades causa de um grande índice de mortalidade da mulher. Então, apelo a que as jovens mulheres adultas tenham sempre a preocupação de fazer estes rastreios, procurar sempre os estabelecimentos sanitários de saúde para que tenhamos consciência, não tenhamos medo, porque muitas vezes a vergonha tem sido a causa da morte, porque as pessoas procuram os serviços sanitários já muito tarde. Certo. Então é preciso estarmos atentos que ela é curável. Hoje a ciência está muito evoluída. Há terapias que podem ajudar com que a pessoa se recupere. Portanto, quero desejar o meu calor, o meu abraço e a minha bênção como sacerdote às mulheres que se encontram a padecer com cancro, aquelas que conseguiram superar, para que sejam esta força para os demais, e aos familiares, por favor, não isolemos aos nossos parentes que se encontrem nesta condição, mas que encontrem em nós este afeto que também é importante para qualquer cura. É verdade. Os afetos são muito importantes. Por isso,
A todos desejo um Outubro Rosa cheio de muita consciência, de muita responsabilidade, mas também de proximidade para com todos aqueles que padecem do cancro mamário. Doutor, mais uma vez, muito obrigada mesmo por cá estar ao melhor sofá da província de Cunene, da cidade de Ogiva. Eu te agradeço. Até já estava a pedir se podia ficar um pouco mais, mas também não queria abusar da vossa hospitalidade. Hoje vou aceitar sair. Infelizmente o que é bom dura pouco. Assim mesmo. Mas certamente assim mesmo. que estaremos novamente para conversarmos. Porque na verdade a conversa foi muito boa e cheia de muito aprendizado. Obrigado, obrigado. Infelizmente já estamos bem na reta final do nosso Apelão Podcast, mas nós não vamos sem antes agradecer a você que esteve ali do outro lado. Muito obrigada por este carinho, por este apreço. Obrigada por continuarem a partilhar, a comentar, a reagir, a seguir as nossas páginas. Queremos também agradecer e mandar assim um forte abraço ao doutor, ao deputado, sim, está correto, deputado Bambi dos Santos, ao do Bolsa Yanes Lupeca, ao Bolsa Dérito, ao Conde que tanto o doutor aqui falou, o doutor falava tanto do Conde. Sim. Para quem não conhece, ele está aqui do outro lado, sim, a fazer com que o nosso som, a nossa imagem chegue até você da melhor condição. Queremos também quero mandar também um beijinho forte, aquele abraço para o meu colega Aguinaldo Ungulana. E claro, não podia deixar de agradecer também ao Dias de Brindes, que deu-me aquele apoio, deu-me aquela força. E certamente a todos vocês, muito obrigada. Vocês sabem que eu sou a Célcia Dias, a voz que conduz a sua emoção. E claramente eu vou com a promessa de voltar à próxima oportunidade. Vocês já sabem que temos muitas edições especiais preparadas para todos vocês. Então continuem ligados para não perderem nenhuma edição especial que nós vamos preparar para si com muito amor e muito carinho. E claro, neste mês do Outubro Rosa, as edições, claro, serão mais claras, né? Para combinar com o Outubro Rosa. Podem seguir também as minhas páginas nas redes sociais. Claro, eu estou no TikTok, Célcia Dias, estou também no Instagram, Célcia Dias. Tchau, tchau. E até a próxima. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido muito. Nós vamos com a promessa de voltarmos à próxima oportunidade. Tchau, tchau. Deus abençoe.